Então, olá, meu nome é Maria Vitória. Hoje eu vou dar uma aula sobre introdução ao sistema respiratório. Bom, então, primeiramente, precisa entender o que é a respiração propriamente dita. Então, a respiração ela tem uma função no sistema respiratório. Então, quando a gente respira, então, primeiro a inspiração, que é a entrada do ar nos nossos pulmões, e nesse processo, o nosso pulmão ele se enche de ar, então ele se expande. E depois, na expiração, é quando a gente retira, então é a saída de ar dos nossos pulmões. Então, na expiração, o pulmão ele volta, ele diminui seu volume. Esse termo também ele é usado para designar o processo de liberação de energia que ocorre por reações dentro da célula. Então, nesse caso, a gente fala que é a respiração celular. Bom, então a função do nosso sistema respiratório é fazer as trocas gasosas entre os pulmões e o sangue. Então, no momento da inspiração, a gente vai inspirar o gás oxigênio, o O2, que está presente no ar, ele vai entrar até os nossos pulmões e se difundir para o interior dos vasos sanguíneos. Aí, então, ocorre a difusão do gás carbônico na direção inversa, ou seja, o gás carbônico, o CO2, ele vai sair do sangue, vai até os pulmões, e do pulmão vai ser eliminado, né? Vai ser devolvido para o ar pelas nossas narinas. Então, entra oxigênio e sai gás carbônico. Então, a entrada de ar no nosso sistema respiratório, nós seres humanos, ocorre em uma ordem. Então, primeiro, na inspiração, quando a gente inspira o ar vai entrar pelas narinas, vai até as fossas nasais ou as cavidades nasais. Das cavidades nasais vai seguir para a faringe, depois vai para a laringe, da laringe vai para a traqueia, na traqueia vai para os brônquios, vai para o brônquio, no brônquio vai para os bronquíolos, que estão aqui nessa outra imagem, e nos bronquíolos, que são essas cavidades menores, né, do brônquio, vai chegar até os alvéolos pulmonares. Então, é nos alvéolos pulmonares, que é essa estrutura aqui, que estão ligados os vasos sanguíneos, então os capilares. Então, o ar, então, o oxigênio que entrou até o pulmão, ele vai entrar até a nossa corrente sanguínea. Na corrente sanguínea vai chegar até os tecidos e órgãos, né? E depois, na expiração, então vai sair o gás carbônico, CO2, pelos capilares também. Os capilares vai fazer todo o processo inverso. Então, depois vai sair, vai passar por todas essas estruturas dos pulmões e vai sair de novo pelas nossas narinas. Então, a gente pode considerar duas partes principais do nosso sistema respiratório, com base nas suas funções. Então, primeiro tem a parte que conduz o ar das nossas cavidades nasais até os bronquíolos, né? E depois, a segunda parte, ela é constituída pelos alvéolos pulmonares, onde ocorre efetivamente as trocas gasosas. Então, em relação à anatomia, né? Então, a gente possui dois pulmões. Esses dois pulmões, os pulmões são órgãos esponjosos e elásticos. Ele precisa dessa elasticidade por causa que vai entrar o ar na inspiração. Esse pulmão vai ter que expandir, então ele precisa ser elástico. Depois ele vai se contrair para eliminar o ar. Os pulmões são formados pelos milhões de alvéolos que se enchem de ar, né? Os nossos pulmões eles são protegidos pela nossa caixa torácica, que é formado por um conjunto de ossos, então nossas costelas, as cartilagens, né, os externos ligados às costelas, né, pelas cartilagens,
e também pela musculatura esquelética que é associada a ela. Então, o tórax se separa do abdômen por uma estrutura muscular, que é chamada de diafragma. Então, o diafragma nada mais é que um músculo. Então, é representado aqui por azul, nessa imagem, e nessa outra imagem por laranja. Então, aqui é o diafragma. Então, o diafragma, como ele é um músculo, ele já possui essa elasticidade também, né? Então, quando a gente inspira, que o pulmão ele aumenta seu volume, o que vai acontecer com o diafragma? Ele vai se abaixar. E na expiração, o diafragma vai subir. Existe uma membrana chamada de pleura. Essa membrana ela envolve os pulmões e ela mantém os pulmões aderidos à nossa caixa torácica. O nosso pulmão esquerdo, ele é um pouco menor que o nosso pulmão direito. E além disso, o coração ele fica entre os nossos dois pulmões. Então ele se localiza na nossa caixa torácica também, junto com os pulmões, e fica ligeiramente voltado para a esquerda e parcialmente encaixado no pulmão esquerdo. Então, para essa nossa primeira aula, essa foi nossa introdução. Nas aulas seguintes, a gente continua falando.